bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, que é sobre esses dois livros aqui que vocês estão vendo. É sobre a morte. O que seria esse fenômeno, Lázaro? Bom, esse primeiro assunto que a gente vai trazer na noite de hoje é um assunto bastante polêmico, que faz a gente pensar, às vezes nos dá aquela angústia, aquela dor imensa, a saudade. É um assunto bastante polêmico que nos deixa um tanto pensativos, independente da crença, da religião. Será que a vida continua ou termina no túmulo? São questões que a gente vai trazer abordando esses dois livros. Quando a gente participou dessas duas palestras em Passo Fundo, a gente adquiriu esses livros. O primeiro tema desse livro é Conversando sobre a Morte. E o outro é Vencendo a Dor da Morte. Conversando sobre a Morte é do Álvaro Crespino. E Vencendo a Dor da Morte é da Célia Diniz. Nós acreditamos na vida pós-morte. Isso nos dá, vamos dizer assim, uma sustentação, uma base, faz com que nós tenhamos mais equilíbrio e mais força para continuar a nossa vida terrena. Pois bem sabemos que é um até breve, pois aqueles que amamos jamais morrem. Apenas partem nessa longa viagem pouco antes de nós. A saudade dói dos dois planos, tanto daqui, do plano físico, como lá do plano espiritual. A gente sempre pensa que não vai acontecer na nossa família, mas essa é a viagem que todos nós faremos um dia. Então é bom a gente conversar sobre esse tema. Podem deixar sugestões para nós, a sua opinião. A gente está aprendendo um com o outro. E essa nossa passagem aqui no plano físico é um aprendizado. A Terra, o plano físico, é a nossa escola. E todos os dias nós aprendemos. A Luandra vai falar um pouquinho sobre que ela participou junto com nós, que eu sempre digo, não basta ser pai, tem que participar em todos os momentos, independente da religião, que podemos observar nos dias de hoje, que o nosso mestre maior, Jesus Cristo, está sendo substituído por outros ídolos de barro. A gente vê nas escolas, na sociedade de modo geral, que esse ser que passou aqui e exemplificou seus ensinamentos, o maior educador, maior filósofo, maior psicólogo, é o nosso mestre Jesus Cristo. Então, senhores pais, vamos trazer o Cristo vivo para dentro de nossos lares e vamos conversar sobre esses assuntos. A Luana vai falar um pouquinho então sobre a palestra com a Célia Diniz, que nós participamos da última palestra que falava sobre esse tema bastante importante. Bom, aquela vez que a gente foi nessa palestra, a Célia explicou sobre o que ela sofreu na vida dela com a perda de 2 filhos, né, que ela teve, e que ela falou que a única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai partir. E que nosso espírito, ele vai ir para outro plano. Sim, o nosso espírito é imortal. O que morre é o nosso corpo físico, essa veste temporária que Deus nos emprestou. Depois que morremos, a nossa alma, o nosso espírito vai para outro plano. Por isso que é importante falar sobre o assunto, porque depois que a gente parte daqui, ninguém quer saber o que fomos, o que tivemos, os bens que adquirimos, pois tudo isso fica. O que vamos levar é o que fizemos de bem aqui nesse plano.
O que semeamos, vamos colher mais tarde. Bom, então eu vou dar uma lida aqui Resumo? Nesse resumo que está sobre o livro Conversando sobre a Morte, do Álvaro Crespino. Estudar a sobrevivência espiritual, a morte física, é, antes de mais nada, ratificar o valor da vida. Por isso, apesar de possuir no seu título o convite à conversa sobre a morte, este livro se propõe a descobrir a vida. Sem sombra de dúvida, essa primeira palestra que a gente participou lá em Passo Fundo, no Centro Espírita Dias da Cruz, que a gente vai quase sempre, porque eu acho importante, independente da religião, a gente tem que participar de palestras, de cursos, de formações, porque a gente é aprendiz. Aprendemos a cada novo dia, com assuntos dos mais simples aos mais complexos. Então, como família, a gente deve levar nossas crianças desde pequenos e ter atitudes conscientes e levar para elas coisas edificantes. Então, esse Conversando sobre a Morte, do Álvaro Crespino, ele traz para nós algumas reflexões que a gente tem aqui na nossa biblioteca, vários livros sobre vários assuntos. Quem estiver interessado pode vir conversar com nós, que a gente pode emprestar, pode vir aqui na nossa biblioteca e fazer essa leitura. Então, a apresentação da obra é mais ou menos assim. O que é o homem? Um ser terminal? Morrer é terminar com tudo o que somos e com tudo o que construímos? Viver-se somente no universo biológico, o corpo físico, ou existirá um universo além do mundo físico, o corpo espiritual? Essas são questões interessantes e presentes nessas reflexões de todos que estão realmente vivos, exercitando a atividade superior, refletir sobre a própria vida e o próprio destino. Estudar a sobrevivência espiritual, a morte física, é, antes de mais nada, retificar o valor da vida. Por isso, apesar de possuir o seu título, O Convite à Conversa sobre a Morte, esse livro se propõe a descobrir a vida. Então, esse é o primeiro livro aqui, conversando sobre a morte, do Álvaro Crespino. São assuntos bastante interessantes e edificantes. Respeitamos cada opinião que cada um tem com relação a esse tema. Vencendo a Dor da Morte, da Célia Diniz, para mim, foi um dos melhores livros que eu já li. Célia Diniz, ela trabalhou no Centro Espírita junto com Chico Xavier, que para nós, da doutrina espírita, é um ser que dispensa comentário, um ser de muita luz. Psicografou mais de 400 obras, sendo que dessas obras espíritas ele não levou nenhum centavo, todos para as obras de caridade. Então é de fundamental importância que nos dias atuais a gente observe aquelas pessoas que falam sobre a fé, sobre Jesus, qual o verdadeiro interesse delas. Chico Xavier é um ser de muita luz e iluminada, e deixou através dos seus exemplos muitas reflexões para nós, enquanto seres em constante evolução. Então a Célia Diniz, ela também fez parte do filme As Mães de Chico, e conta a história da vida dela, onde ela perdeu seu filho com 3 anos, né, Luana? 3 anos, e depois perdeu uma filha com uma idade mais avançada. E antes de tudo isso, ela perdeu também o seu pai. Então, são um livro bastante edificante, que nos traz bastante reflexões. A gente sabe que não é fácil falar sobre esse assunto, porque a dor é muito forte, as lágrimas caem, mas que essas lágrimas sejam de gratidão, pois aqueles que amamos jamais morrem, apenas partem um pouco de nós e ficam guardadas aqui.
no nosso coração e na nossa alma. Célia Diniz fala que quando ela perdeu o filho dela, com 3 anos, a babá dela saiu de bicicleta com um filho, e esse filho caiu dessa bicicleta. E logo após, de uns dias, esse filho dela veio a óbito. E ela foi procurar Chico Xavier, e para surpresa dela, ela nos conta que Chico perguntou, antes que ela falasse alguma coisa, Chico perguntou para ela: minha filha, você desculpou a babá? Você perdoou a babá? E ela olha para Chico, surpresa. Por que daquela pergunta de Chico Xavier? Daí Chico para um pouco e diz: já imaginou, minha filha? Se fosse você que deixasse seu filho cair? Ou se fosse como seu marido, que ele estivesse brincando e ele caísse? Então, minha filha, você perdoa a babá? Então são alguns dos temas que trato aqui nesse livro. Vou trazer aqui algumas reflexões que ela deixa para nós. A morte daqueles que amamos é sempre fonte de amargos de sabores, infinita angústia. Deus cuida de nós por meio de seus mensageiros. Desligou. Será que gravou ou não? Acho que não.